Em instantes, vai começar mais um Infância em Foco e pela primeira vez no programa, nós vamos receber uma profissional da área da odontologia para nos ajudar com as dúvidas sobre os malefícios do uso da chupeta. Também vamos falar sobre a prevenção contra as cáries e a prevenção contra a má oclusão. Fique aqui que a gente já volta. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... Trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Estamos de volta a mais um programa Infância em Foco. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para você que está chegando agora, eu sou Mara Camargo, apresentadora aqui do programa, e eu já estou com a nossa convidada, que, como eu falei para você, ela é especialista em odontologia e vai nos ajudar muito hoje com as nossas dúvidas com os nossos pequenos. Vamos falar sobre o uso de chupeta, prevenção da cárie e também a prevenção contra a má oclusão. É ela que está aqui ao meu lado, Celi de Souza Brito Garcia de Masi. Celi, seja muito bem-vinda ao programa. Tudo bom, Mara? Eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui e espero poder esclarecer todas as dúvidas aí. Ah, com certeza vai nos ajudar muito e a honra é toda nossa. Deixa eu contar para vocês um pouquinho mais sobre a Celi. A Celi é graduada pela Unicid em odontologia há 30 anos, especialização em ortopedia funcional dos maxilares, pós-graduação em ortodontia, especialização em atendimento interdisciplinar na primeira infância na FOP Unicamp. E ela também é acupunturista formada pela FHO. Sua área de atuação é a ortodontia, ortopedia e prevenção da mal-oclusões na primeira infância. Celi, é sobre isso que eu gostaria de entender um pouco mais agora. Explica mais pra gente sobre a sua experiência, sobre todas essas especializações. Com certeza, com prazer. Bom, então eu sou cirurgiã dentista, formada pela Unicid há 30 anos. Eu atuo há mais de 25 anos exclusivamente em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares, que basicamente são aparelhos, né, que vão ou corrigir ou prevenir as mal-oclusões. E recentemente eu terminei um curso de especialização na Unicamp, na FOP, né, que é a Faculdade de Odontologia de Piracicaba,
Esse curso, ele tem um enfoque interdisciplinar. Então, são várias profissões que podem realizar esse curso de especialização, porque a criança vai ser atendida como um ser único, né? Não uma boca, ou não uma alimentação inadequada, ou não um problema emocional. A gente vai olhar a criança com esse olhar mais global, mais interdisciplinar, e tratá-la globalmente, né? Com todas as disciplinas se conversando. E atualmente eu estou na supervisão da nova turma. Então, todo ano se formam turmas, o curso é de 1 ano e meio mais ou menos. E agora, né, nesse ano agora que vai terminar esse curso em julho, eu estou na supervisão clínica, atuando na orientação dos alunos. Olha que responsabilidade, né? É verdade, mas é uma satisfação poder passar o conhecimento, poder ajudar, isso é bem legal, né? Com certeza, eu imagino. E sabe uma dúvida que é bem frequente Sim. com os pais dos pequenos, né? Que a gente vai falar bastante hoje aqui sobre as crianças. Em qual momento que deve procurar profissionais como você? Existe uma idade certa, uma fase certa para isso? Existe. A prevenção, ela deve ser iniciada já na época pré-natal. A mãe gestante já deve buscar orientações do dentista para como ela vai proceder com a dentição da criança. Porque não é só a dentição do dentinho, é a arcada, o desenvolvimento dos maxilares, tudo isso é bom que a mãe tenha em mente o que ela vai poder fazer para que tenha um desenvolvimento pleno dessa criança. Então, em pensando em prevenção, a mãe já deveria ter um atendimento pré-natal. A partir do primeiro dentinho, essa criança já deve ser levada no consultório odontológico por alguns motivos. Primeiro, para já ir condicionando essa criança para um ambiente que a gente sabe que é cheio de coisa diferente, né? Cadeira que sobe e desce, luz que incide no rosto. Muita coisa diferente e a criança já ir se habituando com aquele local para que, no momento que ela precisar fazer uma intervenção, seja uma limpezinha, seja um trauma que ela tenha sofrido e batido a boquinha, que o dentista precise fazer uma avaliação, ela já esteja habituada àquele ambiente. Ela já esteja também formada um vínculo com esse profissional. Por isso que é importante eleger um profissional para que seja o odontopediatra da sua criança. Olha só que importante, né? Sim. Porque você trouxe uma questão que é algo muito comum. Sim. A gente procurar um dentista só quando está com alguma dor. Exatamente. Nunca lembra do dentista, né? Isso Fazer as mesmo. visitas periódicas. E com a criança, nasceu o primeiro dentinho, é como você falou, né? Ela precisa já se acostumar com esse Isso. ambiente que ela vai ter a visita Sim. aos dentistas. Muito interessante trazer essa questão aqui pra Isso. gente. O foco é prevenção, né? Se a gente tiver prevenção, a gente nunca vai ter problema. Aí vai acabar com aquele estigma do dentista. Eu odeio no dentista. Eu odeio, eu não quero Exatamente. sentir dor. Não é para ser assim, né? Seria para ser diferente. É para ser um profissional promotor da saúde. E não para ser curativo só e tratar da dor, né? Mudar essa nossa mentalidade aí para o futuro, quem sabe? Com certeza. Estaremos a caminho, né? E Celi, outra dúvida também. Essa daqui, o que acontece? Existem orientações bem divididas em relação à criança quando ela está na fase em que o alimento dela principal é o leite materno. Ainda não começou a se alimentar dos alimentos sólidos, né? E eu falo que são orientações divididas porque eu, como mãe, às vezes conversando com amigas, elas falavam, você escova a linguinha do seu filho? Eu falo, mas eu não recebi essa orientação. Me passaram que só depois que nasceu o primeiro dentinho que começa a escovação. Então, para já tirar essa dúvida de opiniões divididas, o que você nos orienta quando a criança está só com o leite materno? O leite materno, ele não causa nenhum malefício. Muito pelo contrário, ele só traz benefícios para o desenvolvimento da criança, para a proteção bucal. Então, não deve ser feito a higienização depois do aleitamento materno. Houve uma época em que se orientava as mães a fazer a higiene, a gente chama de rodetes gengivais, né? Que é quando tá a gengivinha ali sem nascer o dente. A fazer uma higienização com uma fraldinha ou então com uma gaze e uma água filtrada. Não se tem mais essa orientação.
Hoje em dia, a orientação para higiene da boquinha do bebê é só realmente quando ele tiver nascido o primeiro dentinho. Aí você quer saber como é que já são as orientações para esse primeiro dentinho? Já posso falar? Já vamos começar, porque aqui a gente já começa a abordar o assunto sobre as prevenções contra a cárie, não é? Ótimo, isso. Então já vamos entrar nesse assunto. Então é assim. Então não precisa mais fazer a higienização da boquinha da criança quando ela não tiver dentinho nenhum, sobretudo se ela só tiver passando pelo aleitamento materno. Até se ela já tiver com introdução de outros alimentos e não tiver dente na boca, não é necessário fazer essa higiene. Com um paninho, com água, não precisa. É que, normalmente, coincide, né? O nascimento do primeiro dentinho já entra a introdução alimentar. Algumas crianças é que demoram um pouquinho mais para nascer esse dentinho. Até tem mãe que comenta, nossa, ele tem só gengivinha, mas mastiga. Uma gengivinha forte, né? Mastiga que é uma beleza. Então, enquanto não tem o dente, a gente não tem que se preocupar com essa higiene. Nasceu o primeiro dente... As orientações são escovação com escova, de acordo com o tamanhinho da boca, né, da criança. Existem vários modelos no mercado, com a cabecinha pequena, tem umas que tem o cabo longo, que facilita a mãe para fazer essa higienização. E o uso de creme dental fluoretado já desde o primeiro dente. Então, pode ser com flúor. Ele deve ser com flúor. As orientações da Sociedade Brasileira de Odontopediatria, com pesquisas e tudo mais, já orientam esse uso do flúor. E uma quantidade mínima de 1.100 ppm de flúor. Isso aí é bom a gente observar na embalagenzinha do creme dental, porque tem algumas que tem menos, tem umas que tem 500 ppm e o indicado é 1.100. Agora, a questão é a quantidade. É a mínima possível. A gente correlaciona com um grãozinho de arroz cru. Bem pouquinho mesmo. E, assim, no dia para você escovar essa boquinha do bebê. Essa escovação, então, já vai ser efetiva, porque o flúor já vai dar essa proteção contra as cáries. E já vai introduzindo também na rotininha do bebê a higiene bucal, assim como é introduzido o banho, como é introduzido nos horarinhos certos, né, para já ir criando a rotininha, já essa escovação após cada alimentação do bebê. Porque se acontece desde o primeiro dentinho, mesma coisa que você falou da consulta, fácil, né? Sim. Vai ficando mais fácil a criança já estar habituada com essa escovação, com essa rotina. Mas a gente sabe que tem alguns desafios aí no meio do caminho, né? Você tem alguma dica para nos passar que ou alguma mãe já relatou com você ali no consultório e falou, olha, conta para as outras mães que isso daqui funcionou comigo, porque o problema é como que a gente consegue deixar as crianças ali calminhas e permitindo que escove os dentes. Não é fácil, não. Nem sempre elas vão estar calminhas. Mas a gente faz uma correlação. Se a criança está com a fralda suja, por mais que ela esperneie, a gente vai trocar essa fralda. Tem que trocar. O banho é a mesma coisa e a escovação também. Não tem, a gente não pode negociar escovação. Ele não está deixando hoje, então eu não vou escovar. Não, a gente tem que colocar na rotina como uma obrigatoriedade. Em alguns momentos, infelizmente, talvez a mãe tenha que fazer uma contenção da criança, óbvio, né? Sempre gentilmente, sempre com carinho, cantando musiquinha, tentando distrair a criança de alguma maneira. Mas, às vezes, é necessário fazer essa contenção, que eu digo assim, né? O pai e a mãe estão ali junto, a mãe segura o bracinho do bebê enquanto o outro vai lá e puxa o lábiozinho para ver o dentinho e faz a escovação. Uma coisa que seja, assim, efetiva e que não seja tão invasivo. Isso, para a criança. Por exemplo, né, o que a gente fala é assim, o que seria uma coisa traumática é você falar bravo com a criança, poxa vida, você não deixa, fica quieto. Isso sim, né? Isso a gente não deve fazer. Mas segurar, pegar a boquinha, escovar, mesmo que ele não queira, mesmo que ele esteja se mexendo ali,
tocar uma musiquinha, falar carinhosamente, isso daí não vai traumatizar a criança, né? E a gente vai conseguir ter uma efetividade. E o que a gente também tem que ter em mente? A gente não pensa assim, ai, meu filho, é pro seu bem, eu sei que mais pra frente você vai me Como agradecer. as vacinas, por exemplo. Exatamente. Então, é assim, nem sempre tem uma receita infalível para a criança ficar quieta para escovar. Muitas vezes vai ter que ser debaixo de choro, vai ter que ser, como eu disse, né, uma contençãozinha. Mas o exemplo também ajuda bastante. Quando a gente for escovar os dentes, chama a criança para ver que a gente está escovando, que a gente também faz, né? Exatamente. Chamar para fazer junto, dar uma escovinha para a criança também realizar essa escovação. Uma dica também que eu dou porque muitas vezes a criança mastiga a escovinha, né? Exatamente. Aí a escovinha acaba perdendo a efetividade, né? Então, ter uma escova que só o adulto vai segurar, aquela a gente já sabe que vai ser bem efetiva, e deixar a escovinha para a criança brincar, né? Brincar de escovar os dentes. Porque aí ela vai criando autonomia, ela vai criando a motricidade, vai melhorando, né? E ela... quando a gente for entrar com a escova, que é só a gente que segura, a gente vai ter vai ser mais eficiente. Perfeito. E outra coisa também que eu gosto de frisar. Eu falei do creme dental com flúor, porém, eu oriento para que na escola as mães mandem o creme dental sem flúor. Por quê? Na escola, muitas vezes é a criança que manipula aquele creme dental. E a gente não tem muito como controlar a quantidade que ele vai estar colocando e o quanto ele vai estar ingerindo. Em casa, quem tem a posse do creme dental com flúor são os adultos. Como eu sempre digo, o creme dental fluoretado, ele é um medicamento. E o medicamento a gente não pode deixar ao alcance das crianças. Com certeza. Apesar de tem ser quantidade limitada, né? Apesar de ser cheirosinho, apesar de ser gostosinho, a gente não pode deixar a criança manipular, porque a gente sabe que tem que ter uma quantidade certa. Celi, perfeito, ficou muito claro. Que bom. Tenho mais dúvidas a respeito, mas vai ficar para depois dos comerciais. A gente já volta. Tá ok. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... Trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Estamos de volta com mais perguntas aqui para a nossa especialista que está tirando todas as nossas dúvidas relacionadas à visita ao dentista. Mas antes, um recado especial para vocês da Escola Primeiros Passos. A Escola Primeiros Passos é focada em educação infantil.
atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, integrando no ambiente educacional o melhor de 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros passos, educação infantil, onde a infância acontece. Se existia alguma dúvida antes de em qual escola matricular os seus filhos, agora não tem mais, né? Primeiros passos é a opção ideal para suas crianças. E agora sim, retomando aqui a nossa entrevista, e a gente estava conversando sobre a prevenção das cáries. Você nos orientou muito bem, inclusive, sobre como prevenir. Mas é importante também sabermos quais são as principais causas da cárie. Então, vamos lá. A cárie é uma doença multifatorial. Então, são vários fatores que vão contribuir para que haja a formação da cárie. Uma delas é a mais importante, não sei se é a mais importante, mas é uma das importantes, é a ingestão de açúcares. A criança é orientada, inclusive pelo nutricionista, a ingestão de açúcar, a introdução do açúcar só ser a partir dos 2 aninhos da criança. Por diversos motivos, por questão do paladar da criança, né, para ela formar o paladar, e um dos motivos é para a formação da cárie. O açúcar, ele vai contribuir para a formação da placa bacteriana. Essa placa bacteriana, que normalmente é uma massinha branca que às vezes passa até despercebido ao olhar, só de olhar da boquinha da criança, mesmo na nossa, né? E essa placa bacteriana, ela vai liberar alguns ácidos, as bactérias que estiverem ali, liberar uns ácidos que podem desmineralizar o dente. Então, quanto mais tarde for a apresentação do açúcar para a criança, mais a gente vai conseguir proteger essa criança das cáries, né? Aliado, obviamente, à boa escovação, né? Higienização. E então, a gente vai conseguir prevenir um pouco mais a cárie, não tendo essa ingestão de açúcar tão precocemente. Já ajuda muito, então, Sim. com a ingestão, a falta, né, aliás, de ingestão do açúcar tão precoce. Além do açúcar, tem mais algum outro motivador principal ou é mais ele mesmo o vilão? Da cárie? Isso. Então, a placa bacteriana, de uma maneira geral. Então, qualquer alimento que a criança ingerir, né? Eu estou falando criança porque é o nosso foco, mas isso aí serve para todos nós, né? Qualquer pessoa, né? Qualquer alimento que você ingerir, que a gente ingerir, ele vai grudar nos dentes, formando uma massinha, vamos dizer assim, que é essa placa bacteriana e que vai predispor as cáries. Então, comeu, tem que escovar os dentes. Outra coisa também importante é a frequência. Quando for inevitável, né, que a criança já tiver sido apresentada ao açúcar, a frequência desse açúcar também vai ser determinante na predisposição à cárie. A gente fala que é muito mais prejudicial uma balinha depois, lá para as 2 horas da tarde, do que 3 balas logo depois do almoço. Por quê? Logo depois do almoço, eu tenho a garantia de que eu vou escovar o dente, vou remover aquela placa. Se eu deixar para chupar uma balinha lá para o meio da tarde, muito difícil eu escovar o dente só por causa daquela balinha, né? E aí ela vai acabar fazendo mais mal. Então, a frequência também, o tipo de alimentação e a frequência da ingestão é que vão ser os fatores determinantes ali. Tá ótimo. Agora, encerrando por aqui o bate-papo sobre cáries, eu quero falar sobre algo que com certeza tem muitos pais esperando por esse momento, que é o uso da chupeta. O que a chupeta traz de malefícios para as crianças? Olha, Mari, eu vou te falar que ele traz só malefícios. Não traz nada de bom. Infelizmente. Ele traz um alívio momentâneo ali para os pais, do desespero que a criança está chorando e que vai ser né, vai dar uma acalmada na criança, mas, na verdade, não compensa todo o malefício que ela traz para aquela criança. Então, lá na Unicamp, né, é um setor que chama CEPAI, que é onde a gente tem esse atendimento das crianças que já vêm na gestação e elas são atendidas a partir do primeiro dentinho no consultório, né? Que eu te falei que a gente tem esse atendimento interdisciplinar. E a gente bate muito nessa tecla do uso da chupeta. Porque a chupeta, ela é tão
parece ser tão inofensiva que ela está em todo local que se fala de bebê, a gente associa a chupeta, né? Até no enxoval já está na listinha da criança. Exatamente. Porém, ela causa uma série de malefícios e não é só um dentinho torto, que é o que todo mundo às vezes pensa, o que vem na mente é, ele vai entortar um pouquinho o dentinho da criança, mas quando ela tiver grandinho eu ponho um aparelho, né? O dentinho torto é o menor dos malefícios que ela vai causar. O dentinho torto a gente pode até consertar com o aparelho depois, porém, ela vai causar uma deformidade na formação mesmo óssea da boquinha da criança. E a gente fala que o céu da boca é o chão do nariz. Então, ali, aquele osso da região do nariz também vai causar uma deformidade de acordo com o uso da chupeta e vai causar problemas respiratórios nessa criança. E existem estudos mais recentes que a órbita, né, que é onde abriga os globos oculares, ela também é afetada pela deformação do rostinho da criança pelo uso da chupeta. Então, é muito mais sério do que a gente pode imaginar. Nossa, e realmente é algo assim, todo mundo pensa, vai deixar os dentinhos tortos só. Isso. E olha só como vai muito além. Muito além. E isso daí, o dedo, chupar dedo e a mamadeira também tem alguma relação? Também. Eles também vão causar o mesmo problema da chupeta. Por isso que a indicação também, o aleitamento materno é padrão Moro, né? Então, amamentar... Ele é algo assim, não precisa se preocupar com nada. Livre demanda. Isso. É padrão ouro, né? Para a criança, para o desenvolvimento da criança. Porém, então, tem uma fase inevitável que a criança vai ter que fazer o desmame, né? Aí a gente aconselha, lá na nossa especialização, e aí para a vida, né? A gente leva isso... não passar para mamadeira, mesmo que a criança for continuar a tomar fórmula ou for tomar algum outro líquido, passar para um copinho de transição, que ele tem o biquinho mais rígido, ele também vai ter uma válvula que vai fazer com que a criança tenha que sugar para extrair o líquido, só que ele não vai causar o mal que a mamadeira faz. O dedo, ele está com algumas novidades, assim, no sentido de que, antigamente, tinha uma ideia de que era melhor mamadeira do que dedo, porque o dedo está ali na mãozinha, no corpinho da criança, que é mais difícil da gente remover o hábito, né? Se a gente for pensar desse sentido, jeito, né? Mas, não, é melhor o dedo do que a chupeta. Porque o dedo, primeiro que a anatomia dele, se você for ver o dedinho da criança, ela é infinitamente menor do que um bico de chupeta, por menor que seja a chupeta para um recém-nascido, por exemplo. E a gente já vê padrões de sucção de dedo até na gestação. Você já viu o ultrassom que passa aí que o nenenzinho está com o dedinho na boca? Então, é uma necessidade fisiológica e a tendência é, naturalmente, ele largar. Existem... crianças que perduram aí mais tempo com o dedo, mas aí são outras questões que devem ser resolvidas para a gente poder não deixar a criança adquirir o hábito, ficar com o hábito por tanto tempo. Mas por tanto tempo, por muito tempo, ela causa também um problema na arcada. E aí, consequentemente, eles causam a maloclusão também, Isso. que é o que a gente vai conversar agora. Só para eu entender, a maloclusão, na linguagem bem popularzona mesmo, é o dente torto. Não só isso. Olha só, vai muito além. Eu achava que era só isso, dentes tortos, e não é. A maloclusão a oclusão é o jeito que a gente encosta os dentes de cima com os dentes de baixo. A gente tem que imaginar que a nossa boca é uma caixinha de sapato que tem a tampa que cobre. Então, a arcada de baixo é a caixinha de sapato e a arcada de cima é a tampinha da caixa de sapato. Cobre um pouquinho. Então, os dentes de cima têm que cobrir 1/3 mais ou menos dos dentes de baixo, em toda a extensão da boquinha, para ser uma oclusão normal. Quando os dentes da frente não se tocam, isso se chama mordida aberta, causada pela chupeta, pela mamadeira, etc. E existe também a mordida cruzada. Então, às vezes, os dentes estão retinhos na arcada. Você olha a boquinha da criança aberta, tá retinho o dente. A hora que ela fecha a boquinha,
a tal da caixinha do sapato fica ao contrário, a tampinha fica por dentro da caixa. Mais ou menos isso. E tem como prevenir também? Sim, a prevenção, como eu disse, o padrão ouro é a amamentação materna. Essa daí é imbatível, que vai só trazer benefícios. O não uso da chupeta, o não uso da mamadeira, isso tudo vai prevenir a má oclusão na criança. Perfeito. Desculpa, a respiração também. A respiração. Que acaba estando um pouco interligada, mas a respiração só nasal, né? Não ser uma respiração bucal, aquela criança que respira pela boca, também vai prevenir. Também previne. Que ótimo saber de todas essas informações, tá vendo? Eu já tinha várias teorias na minha cabeça, já caiu por terra aqui agora, com todas essas orientações de uma especialista como você. E a gente está nos minutos finais da nossa entrevista, então eu gostaria de saber se você tem alguma mensagem final, ou se quer deixar mais alguma coisa sobre um desses temas que a gente trouxe também. Sim. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar passando aqui os meus conhecimentos para as pessoas, né? Poder plantar uma sementinha aí na criação das crianças, né? Para a gente entender que a criança não precisa de chupeta, ela precisa de aconchego, ela precisa de atenção. A gente tem que pensar que é uma fase que vai passar, que logo ele vai crescer, né? E eu sei que cansa, né? Principalmente quem está ali na amamentação exclusiva, não é fácil, né? A gente acaba dedicando a nossa vida ali para amamentar a criança. Mas é muito importante a gente pensar que aquilo está servindo como um desenvolvimento pleno para a criança. Tanto física, né? Porque o leite materno vai trazer todos os benefícios que a criança precisa. E para o desenvolvimento da arcada. Porque uma coisa também interessante é que a criança nasce com o queixinho para trás. E isso a natureza faz para que a criança facilite no canal do parto. E chama retrognatismo fisiológico. Então, a criança tem o queixinho para trás naturalmente. A amamentação vai fazer com que esse queixo se desenvolva plenamente, voltando na posição que é a ideal. Então, a amamentação ajuda nisso também, né? Em trazer na posição que é a correta. Olha só a importância, de novo, da amamentação. E assim, a consulta num ortodontista que tenha essa visão precoce de prevenção é importante, né? Então, um odontopediatra, que nem eu falo, um odontopediatra para chamar de seu, para você já ir adequando a criança ao ambiente, criando essa empatia, é interessante. E fazer as orientações, seguir em casa. Perfeito, Celi, muito obrigada. Eu te agradeço mais uma vez por ter aceitado este convite, trouxe muitas informações pra gente. E para você aí de casa que quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Celi, está aqui embaixo o contato dela para vocês conhecerem um pouco melhor. A gente se despede por aqui, encerrando esse programa, mas eu te vejo no próximo. Até lá!